Ok, obrigada. Então, retomando a sessão de terça à tarde, próximo item, o 57 e 58 foram retirados de pauta, então é o item 59. Rodrigo. Item 59, Marcelino Gonçalves. Então, é uma autifração, o gênero pessoa física, o fato gerador é a opção de rendimento e depósito bancário de origem não comprovada. De acordo com o relatório fiscal, estimado a comprovar a origem dos recursos, limitou-se a informar que referidos depósitos originam-se das vendas de produtos rurais, conforme detalhados na ficha. Excluindo os rendimentos oriundos da atividade rural, cujo pagamento foi confirmado, o contribuinte não logrou êxito em comprovar, mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos, a origem dos mesmos. Ciência da autuação, impugnação na qual o sujeito passivo alega, faz considerações sobre o termo de início, quebra de sigilo, os depósitos advindos de produtos rurais, não foram excluídos os valores já declarados na declaração. Lançamento julgado procedente, recurso voluntário na qual o contribuinte reitera as alegações da impugnação. Então, aí eu trato no voto. Conheço do recurso, do protocolo, tempestivo. Demais requisitos, recurso deve ser conhecido. O termo de início da ação fiscal, ele alega que o termo de início deveria explicitar os trabalhos e procedimentos a serem desenvolvidos pelo fisco e que não teve acesso ao dossiê mencionado, o que caracteriza cerceamento de direito de defesa. Não procede a obrigação. O artigo 113 do Código Tributário do CTN permite a criação de obrigações acessórias. Boa parte das obrigações é o preenchimento e envio de declarações, contendo informações sobre o próprio contribuinte, terceiros. Essas informações ficam armazenadas em bancos de dados informatizados, que as utiliza para prospectar indícios de cumprimento da legislação tributária, verificar os casos em que é necessário o aprofundamento da investigação por meio da abertura de procedimento fiscal. Então, prerrogativa concedida pela própria legislação, exemplifico aí com a Lei 10.174, que dá autorização para que a Receita Federal utilizasse os dados da CPMF. Etapa de cruzamento de dados, portanto, é legalmente autorizada, assim como é a consolidação das informações obtidas em documentos de caráter interno, que podem ser denominados dossiês. As informações seguem ao responsável pelo procedimento fiscal para verificar a confirmação dos indícios de regularidade. Não há obrigação informar o contribuinte na fase inquisitória quais foram esses indícios, até mesmo porque, como atividade administrativa do lançamento é vinculado e obrigatório, o auditor fiscal não fica adstrito, pois se constatar infração à legislação tributária, deve proceder à autuação sob pena de responsabilidade funcional. Regularidade da fiscalização. O termo de início tem o número do MPF, código de acesso, pelos quais o contribuinte pode verificar o tributo e período objeto do procedimento fiscal. Ainda que ausente todas essas informações, não seria possível suscitar a nulidade do lançamento. Aliás, é possível a constituição do crédito até mesmo sem prévia intimação do sujeito passivo. Aí é a súmula CARF. E ele se insurge contra a utilização dos extratos bancários, visto que não havia autorização judicial administrativa. Contudo, reconhece que os extratos foram por ele mesmo fornecidos em resposta ao termo de início, razão pela qual não se pode falar em quebra de sigilo bancário. E os termos da Lei Complementar 105 falam em revelação de informações não constitui violação do dever de sigilo, revelação de informações ciosas, consentimento expresso dos interessados. Tampouco se pode cogitar de falta de autorização para os desses extratos. Obtidos documentos de forma ilícita, compete ao auditor analisá-los para averiguar o cumprimento da legislação. E aí ele fala sobre também questões sobre a disponibilidade econômica dos depósitos bancários. Eu cito
A presunção legal, onde o contribuinte é demonstração de que os valores não configuram disponibilidade econômica, situação a CARF 26. Fala em consumo da renda. Depósito bancário e atividade rural. Afirma o autuado que os recursos de todos os depósitos se originam do resultado da atividade rural. Destaca que os documentos apresentados comprovam as vendas de produtos rurais e o efetivo exercício da atividade rural. Repare-se, todavia, que a autuação não pôs em dúvida a atividade rural. A própria fiscalização efetuou diligência junto à pessoa jurídica, estoque comercial exportadora, buscando confirmar a aquisição de produtos rurais. Então, ali, são parênteses, pelos termos de intimação, ele acabou verificando algumas coisas em relação à própria atividade. Apesar da autuação ser só depósito bancário, nas intimações ele foi auditando a própria atividade. Bom, também as despesas de custeio da atividade rural foram objeto de auditoria, entendeu? A fiscalização que o contribuinte as comprovou, tanto que não houve lançamento nesse ponto. A constituição do crédito, desse modo, não é relacionada a rendimentos da atividade rural, mas sim a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. A fiscalização, por meio de termo de intimação, indicou a relação dos depósitos sujeitos à comprovação, transferindo ônus da prova ao contribuinte. Artigo 42. É dizer, o fato de exercer atividade rural não desincumbe o contribuinte do ônus de provar que aqueles específicos depósitos são decorrentes da mesma atividade. Nesse sentido, a fiscalização considerou comprovado somente o depósito de R$ 101.000, em que, pese não haver observação do relatório fiscal, é possível concluir, pela similaridade das datas e valores, que o auditor fiscal entendeu que se referia à venda feita à empresa Marubeni Colorado Limitada. Então, as notas fiscais de venda dessa empresa. Em decorrência, o contribuinte pleiteia que também o valor de R$ 184.000, relativo às vendas à empresa Stockler, as notas fiscais, seja excluído da base de cálculo do lançamento. Entretanto, embora tenham por objeto produtos rurais, não é possível relacionar tais vendas com os créditos sujeitos à comprovação, por falta de similaridade de datas e valores. Alega o recorrente que o pagamento foi feito via banco Nossa Caixa para posterior transferência à conta Bradesco, sem, contudo, apresentar qualquer documento comprobatório de quais depósitos nesse banco Bradesco tiveram tal origem, isto é, sem afastar a presunção legal de omissão de rendimentos. Não só não há crédito na conta do Banco Bradesco nos valores correspondentes às notas, como também não é possível extrair do histórico dos depósitos que haja transferência de contas de titularidade do próprio contribuinte. Os demais documentos juntados também não socorrem ao autuado. O balancete de verificação apresentado, tem um balancete de verificação aí da caixa, constando em contas separadas vendas de produtos rurais e vendas de mercadoria em geral, reforça a necessidade do contribuinte apresentar provas de que a origem dos créditos na conta Bradesco seria a atividade rural. As folhas do razão analítico também não se prestam a tanto, vez que, embora conste do histórico venda de café e insumos PROD rurais, nas situações em que havia nota fiscal do produtor, apresentadas pelo sujeito passivo, há registro específico no histórico, sendo possível que o contribuinte comercialize também produtos rurais terceiros, caberia a ele um ano de comprovação de recursos oriundos de sua atividade como produtor rural. Observe-se ainda que as vendas feitas pelo contribuinte como produtor, constantes das notas fiscais, totalizam R$ 288.000, justamente o valor declarado nas DPFs, como receita da atividade rural do contribuinte e seu cônjuge. Ou seja, as vendas feitas como produtor já foram oferecidas à tributação e isso não se confunde com os depósitos bancários sem comprovação considerados no lançamento sob exame. Por fim, sustenta que deveriam ser excluídos depósitos com valores inferiores a R$ 12.000 junto à solução de consulta, argumento que não foi trazido se é de impugnação, portanto, deve ser considerado precluso. Com esse do recurso, nega o provimento. Perguntas? Aqui, presidente, da minha parte,
Nós vamos ter aqui o colegiado só que enfrentar um ponto, até para uniformizar o entendimento. Em outros também, mas eu localizei um aqui, sessão de setembro do ano passado, o processo, o acordo 6958. Eu disse o seguinte, um processo meu, né? Que foi acompanhado assim por todos na época, né? Que estavam presentes, né? O que não impede da mudança de reflexão. O contribuinte reclama na sequência a aplicação dos limites fixados em lei para o lançamento de ofício em relação à pessoa física, segundo o inciso 2, parágrafo 3º do artigo 42 da Lei 9.430. Ou seja, limites de valor individual R$12.000, né? E total 80, né? A rigor, o pleito refere-se à matéria não contestada expressamente na impugnação, que poderia impedir seu exame. Porém, o contexto de tal questão diz respeito à observância do critério legal para efeito de determinação da presunção de omissão de rendimentos pela pessoa física, em que o lançamento fiscal deve ignorar os depósitos individuais de valor igual ou inferior a 12.000, desde que o somatório desse não ultrapasse 80, no ano calendário. Eis o enunciado da súmula CAF 61. Não vou ler a súmula, basta consultar. À vista disso, configura matéria cognoscível pela instância julgadora, em razão da possibilidade da aplicação da presunção de omissão de rendimento de forma desvirtuada, em ofensa frontal ao texto de lei, revelando-se o ato administrativo do lançamento um vício intrínseco. Foi aceito essa tese na época, numa linha de raciocínio aqui, que eu não menciono, mas parecido com a que tem na súmula 29 do CAF, né? Que é da depósitos bancários conta conjunta, que a gente já discutiu, que a presidente até não concorda em reconhecer de ofício, né? Quando o contribuinte afirma que o dinheiro é dele, eu não concordo mesmo, não. Mas é da mesma linha daquela, no sentido de que é um requisito para a presunção, né? Então, seria cognoscível. Então, eu expus esse ponto de vista para que a gente possa, aí, o colegiado, avaliar se mantém a mesma linha do que desse processo, ou entende que deve agora seguir o posicionamento do doutor Rodrigo. Mas eu não entendi qual o posicionamento. A súmula CAF 60, o que você está querendo dizer com isso? Se os depósitos... porque o doutor Rodrigo não conhecia da matéria, não analisou. É precluso. Eu não aplico de ofício também, não. Manter o mesmo entendimento. Mas não é de ofício, né? O contribuinte alegou, só que alegou só em sede de recurso voluntário. Não é aplicação de ofício. Preclusão. Então, a senhora está mudando de posicionamento? Eu não lembro, nesse seu aqui, você não tinha, eu não lembro o que era, é que o conteúdo de direito eu entendi. Qual que era a questão processual? Ele também não alegava na impugnação aqui? Nesse seu? Que você trouxe aí, que você falou? Não, como eu li. Eu acompanhei, estou com ele aberto aqui. O pleito refere-se à matéria não contestada expressamente na impugnação. Tá. Porém, o contestado desse ano diz respeito à observância legal para definir a determinação de prisão de omissão de rendimentos. Só que isso aí deveria ser observado desde o lançamento. Pode Mas ser. você não excluiu.
Você não excluiu, você só argumentou, né? Você não excluiu porque os valores não eram, né? Não, o doutor Cleber você excluiu. Excluiu? Nesse caso, eu excluí. Tá. Tem outros que eu não me lembro agora, que eu não excluí. Mas eu fiz análise. O que eu estou. Nesse momento, a discussão é só se vamos enfrentar ou não a matéria. Entendi. Se tem preclusão ou não, né? Isso. E aqui você entendeu que não tinha preclusão, porque era uma atividade inerente que a fiscalização tinha que ter observado desde o lançamento. É isso? Isso. Aí ele não alega na impugnação e só traz isso no recurso. Isso, mas na impugnação, evidentemente, ele contestou toda a presunção. Como um todo. A aplicação da presunção, né? Claro, né? Eu acho que é por aí que eu devo ter votado. Eu considerei que ele contestou o lançamento como um todo. Presidente, muitas das situações, isso não, eu me coloco como também, né, nessa situação. Às vezes aparece uma situação, o relator ele analisou, refletiu, apresenta uma tese, e aqui naquele momento não se parece boa a tese, se acompanha o relator, né? Uhum. Muitas vezes não refletindo a exaustão. Pode ter acontecido nesse, mas não foi só nesse, não. Em outros também eu falei. E não é uma matéria isolada. Aqui eu trato essa matéria dentro de várias alegações, assim como nos outros processos, né? São várias alegações. E lá, dentre umas, lá no meu voto, eu abordo essa questão. Pode, eventualmente, então, ter passado despercebido no sentido de uma reflexão mais aprofundada. Mas, na época, nós tomamos essa decisão. Mas outra questão é essa também, aquela quando o contribuinte contesta o lançamento como um todo, por mais que ele não tenha entrado nesse tópico específico, né, a gente pode interpretar que ele contestou. E aqui ele não ataca a legalidade da presunção, doutor Rodrigo? Ataca. De certa forma, sim. Fala em disponibilidade de rendas, dessa forma. Agora, minha questão aí também não tenho... sem conhecer esse argumento do Dr. Clebson ou outro, a minha questão acaba sendo em relação até de coisas que me assemelham a um reconhecimento de ofício, porque se ele não tivesse, por conta dele ter sustentado no recurso, ou se ele não tivesse sustentado no recurso, eu teria que ver de ofício. E aí eu não vejo grande diferença em relação a se é uma matéria que o colegiado entende que deve ser conhecido de ofício, posso até refletir sobre o assunto, mas o fato dele ter não ter trazido a impugnação e ter trazido no recurso, aí é que eu não vejo grande... Para mim... Se for para reconhecer, não, esse assunto é um assunto que faz parte, é intrínseco à base material do lançamento ali, então, de certa forma, sempre que é contestado o lançamento, e aí que tem ou não alguma súmula relativa, teria que reconhecer de ofício, aí é uma discussão. Agora, em relação a só por ele ter trazido no recurso, é isso que eu não... Mas fora isso, não é superior a 80 mil no ano 2007? Não, eu acho que é superior a 80 mil. Que é 580 mil? Dá estudo? É o que ele fala aqui. Não, mas deixa eu ver, é 580 mil a base, deixa eu ver se quantos são acima de 12. Mas no ano, o calendário dá acima de 80 mil, não? Não, deixa eu ver se tem algum acima de 12, que aí... Não, 12. Tem um de 18 mil, né? Tem um de 31. 31, 18. 18, 26. 26. E 12, 671. 13. Deixa eu somar aqui. Não, eu acho que daria, mas assim, eu até... confesso que eu acho que até vi, né, sim. No seu relatório, você fala que no recurso o contribuinte reitera as alegações de impugnação. Então, faltou colocar que ele inova
ao requerer esse tópico, né? Porque senão fica parecendo que não tem preclusão, não. Talvez, só fazendo uma ressalva, talvez a situação aqui que eu levante realmente não é exatamente de ofício, né? Ela é uma situação que teria que aprofundar mais essa diferenciação de ofício ou não. Eu falei que seria uma matéria cognoscível pela instância julgadora em razão da possível aplicação da prescrição de forma desvirtuada, revelando-se um vício intrínseco, um vício material, né? Entendo que é um vício material. Um vício material que não preclui. Eu acho que é esse o raciocínio que eu fiz. Um vício material não preclui, mas não que eu estaria reconhecendo de ofício. E aí bastaria ele impugnar o lançamento como um todo? Estaria dentro do contexto da impugnação dele, né? Porque o de ofício realmente envolve algo mais, né? Que acho que a gente até a discussão lá da súmula 29, né? De qualquer maneira, aqui como lá, tem uma súmula do CAF. Bem. Rodrigo, você mantém? Quer pensar um pouquinho? Sem áudio. Eu cheguei a refletir, que aí por exemplo, aquele caso que, inclusive, foi vencido no mês passado, em relação à decadência. Né? E aí, realmente, não tinha instaurado ali, eu reconheci de ofício a decadência. E aí, assim, nesse caso aqui, eu não consigo ver a diferença em relação a um argumento que não foi trazido, porque o argumento não entrou, né? A não ser, doutor Kleber, ele teria entrado, se não tivesse trazido esse argumento sede recursal, mesmo assim, eu teria que acolher, eu teria que verificar os depósitos por conta da súmula. Não, porque aí ficaria inviável, né? Aí estaríamos fazendo uma revisão, né? Pois aí isso que eu não... É uma revisão, aí tem que ser provocado, mas no momento que é provocado... Mas ele foi provocado agora. Não, então, mas no momento que é provocado, não entenderia que não teria preclusão, por ser um vício intrínseco, um vício material. Entendi. Assim, parece uma sutileza, mas é uma diferença, né? Como se fosse uma nulidade, em qualquer momento pode ser suscitada. É diferente de uma nulidade, um cerceamento de defesa. Ele impugna normalmente, está tudo bem, aí depois ele vem, olha, houve cerceamento lá no início, lá. Não, mas isso já precluiu. Já precluiu. Você isso já passou, já não pode mais. Está no nome do falecido e seria espólio, né? E aquele que a gente julgou deu provimento, né? Aí, no caso da impugnação, o inventariante ou o sucessor não alega nada, se defende normalmente, né? Aí ele está tudo bem. Eu vou alterar por conta, eu acho, do mesmo raciocínio que eu fiz em relação àquela retroatividade benigna lá da Previdenciária, onde eu trazia por conta de uma súmula. Considerando que tem uma súmula exatamente nesse sentido, eu vou trazer para observar a súmula. Eu acho que aqui tem uma posição, que difere um pouco da 29, Cleberson, porque aqui é inerente ao lançamento dos valores que estão lá na conta bancária. Na 29, se o contribuinte vir e fala, essa conta é toda minha mesmo, é diferente, entendeu? É uma coisa, ele assumir que é dele. Eu entendo que tem uma diferença. Não, sim, eu já estou me propondo alterar no sentido, inclusive, regimental,
de ter que observar a súmula. Eu quis destacar a súmula nesse caso porque eu achei relevante nesse caso, a existência de súmula, né? Então. E quanto, presidente, realmente, aquela questão lá da 29, ela tem muitas nuances, né? A gente está discutindo isso desde aquela eu quis só época, destacar o que para mim é semelhante aqui, e isso eu sempre defendi, é que o vício, tanto aqui quanto lá, ele é um vício da própria lei, dos critérios da lei para que eu possa presumir. Ele é um vício material, porque para mim presumir numa conta conjunta, eu tenho que antes intimar e os cotitulares todos não esclarecerem. Para mim aqui fazer a presunção, eu tenho que excluir os valores quando estão aqui. Então, nesse aspecto, é idêntico, é isso. Mas talvez em uma outra análise, não tenha a mesma identidade. É isso. Entendi. Rodrigo, então você vai alterar o julgamento? Eu vou alterar no sentido, eu vou numa outra linha, assim, no fundamento para adentrar isso aí seria a existência de uma soma, uma obrigação regimental, de ter que observar as súmulas. Então, mas o resultado acaba sendo o mesmo, porque na impugnação, o contribuinte não tem um ponto aqui, ele fala pontos de discordância. Apuração do imposto fundamentar-se exclusivamente em extratos bancários e ainda do seu uso sem justificativa legal. Só que depois ele coloca essa introdução e não desenvolve muito. Ele cita várias emendas e já entra no pedido. Mas ele fala que não teria justificativa legal para essa estrutura. Tá, mas é só para o conteúdo. Eu quero resultado, Rodrigo. Talvez dê para enquadrar aqui também, na própria impugnação, de forma sucinta, já tangenciava já tocava, de certa forma, a matéria da fundamentação legal, do fundamento legal para a presunção da forma como foi feito. Não, o resultado final é o mesmo. Porque a soma dos depósitos ultrapassa 80 mil. 80 mil? Então, o resultado final é negar, né? Deixa eu só por desencargo aqui. Eu vou somar direitinho, mas pelo que eu vi aqui, 580 mil, eu teria que só excluir os abaixo. Vamos suspender o julgamento dele só um pouquinho, até você conferir esse número aí, tá? Então tá. Mas o 60 também não, e o outro é seu também. Então, como é que você vai conferir se você vai ter que relatar? Então, vamos pular. Então, eu confiro se der um intervalo aí, rapidinho eu confiro. Não tem intervalo agora, não. Espera aí. A gente acabou de fazer. Rodrigo. Não, próximo intervalo eu... para você conferir. Próximo. Aí a gente passa pelos... Tá. 61 é seu. Não, 60 agora, né? Não, ele foi... o 60 foi retirado de pauta. 61. Otávio Lins, Angelim. Então, é autifração, omissão de rendimentos, depósitos bancários, valores creditados na conta corrente, poupança do Banco Santander, titularidade fiscalizada do seu cônjuge, em relação às quais ambos trata-se no início de auto-infração,
aí eu copio. Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados na conta corrente e de poupança do Banco Santander, titularidade fiscalizada do seu cônjuge, em relação aos quais ambos, regularmente intimados, não comprovaram, mediante documentação abidônea, a origem dos recursos utilizados, sendo, portanto, tributados na proporção de 50% do auto de infração. De acordo com o termo de intimação, verificação fiscal, eu transcrevo em relação ao termo, faço a transcrição em relação ao histórico da ação fiscal, porque lá na frente ele vem contestando basicamente para a RMF. De acordo com o termo de TVF, intimamos o contribuinte a apresentar os extratos. Na mesma época, a cônjuge contribuinte foi intimada a apresentar os extratos. Realizamos comparação dos rendimentos declarados por lei de Mary, lei de Marie, os dados constantes das CPMFs apresentados pelos bancos. Solicitamos a emissão de RMF para obtenção de respectivos extratos. Recebemos resposta ao já termos, que a conta seria conjunta. Ele abriu 2 ações fiscais. Né? Os depósitos seriam oriundos da distribuição de lucros da empresa Ecocapta. Fiscalizados seu atual cônjuge são sócios da empresa Ecocapta. De posse da nova RMF, obtemos proposta de abertura de conta, que indica ser Otávio Angelim, que é o contribuinte desse processo. Segundo o titular da conta em questão, ressaltamos que a fiscalizada de seu cônjuge e Otávio Lins foram regularmente intimados em momentos distintos, contando com prazo a partir da ciência para comprovar a origem dos depósitos. Em situação, impugnação na qual o contribuinte alega que comprovar a origem dos depósitos significa identificar de onde vieram os depósitos, que a identificação foi informada, que a declaração é bastante, que depósitos bancários não representam disponibilidade econômica, que a empresa Ecocapta possui recursos para justificar as transferências. Lançamento julgado procedente. E aí, no recurso voluntário, ele só alega a constitucionalidade da obtenção dos títulos bancários em ordem judicial, sendo, portanto, prova obtida por meios ilícitos. Conforme entendimento da STF, solicita a aplicação do regimento interno do CARF para a reprodução da decisão da STF. Com isso do recurso, e faço considerações acerca da constitucionalidade. Considerando que os extratos bancários do contribuinte foram obtidos pela fiscalização por meio de RMF, recurso voluntário se limita a suscitar a impossibilidade de acesso a tais dados em ordem judicial, pleiteio recorrente, observância do julgamento do recurso, 389. É fato que tal argumento não foi trazido em sede de impugnação, razão pela qual se poderia considerar que essa discussão estaria preclusa. Por outro lado, houvesse sido declarada a inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105, normativo que deu lastro à RMF, se imporia afastamento da autuação. No entanto, o STF, julgamento posterior, pressionou as ações adins, reconhecendo que o fisco pode ter acesso direto aos registros. Eu conheço do recurso e nego provimento. Cleberson. Acompanho o relator. Matheus. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. Acompanho. Eu também, por unanimidade, votos negar provimento. 62, Raimundo. Raimundo Gemestein. Também omissão de rendimento, auto de infração no calendário 2006, omissão de rendimento de trabalho sem vínculo, recebido de pessoa física. Falta de recolhimento de imposto por meio de carnê-leão, ensejando a aplicação de multa. De acordo com o auto, o contribuinte esclarece, em suma, que os valores creditados em sua conta referem-se a ações judiciais pagas pela FUNAI a diversos moradores do município de Benjamin Constant, em virtude dos mesmos terem sido desapropriados de terra no Vale do Javari. Então, eu vou ler aqui o auto, porque basicamente o mérito é isso aqui. Os valores das ações, quando recebidos pela advogada da causa,
a senhora Maria Iracema Pedrosa, eram depositados em sua conta, visto que ele era o único que possuía conta em banco. Juntou cópia de pesquisa de processos de 4 beneficiários, não foi o beneficiário dos valores transitados em suas contas. Em seus esclarecimentos, declara receber R$ 800 por cada processo ganho na justiça. E aí a fiscalização, então, basicamente, o argumento do contribuinte é que eram rendimentos que transitavam pela conta dele, com base, ele trabalhava para uma advogada, transitava pela conta dele, só que ele mesmo esclarece aqui que recebe R$ 800 por cada processo ganho na justiça. E a fiscalização, ela não foi em depósito, foi com base nos valores. A fiscalização pegou os processos e multiplicou por 800 reais. Cada processo que tinha foi multiplicado por 800. Foi cientificada a atuação, impugnação na qual o contribuinte alega que não é pessoa jurídica, mas sim voluntário para os excluídos, defendido pela Comissão de Assistência Jurídica, que ele pagava ajuda de custo para cobrir suas despesas. O lançamento foi julgado procedente, o cumprimento, e o recurso voluntário alega que não existe acréscimo patrimonial, sendo inaplicável a multa, já que os valores foram repassados pela pessoa física e representando os beneficiários das ações, movidas em face da União. E aí eu conheço do recurso, e aí renda, ajuda de custo, acréscimo patrimonial. Por meio de consulta aos status bancários, a fiscalização constatou a existência de várias transferências feitas no ano de 2006 para a conta poupança do autuado no valor total aproximado de R$ 1.900.000. A justificativa apresentada pelo fiscalizado é que os valores creditados eram relativos a indenizações recebidas por pessoas que foram desapropriadas pela União. Assim, as indenizações transitavam por sua conta a pedido da advogada da causa, para posterior repasse após o desconto dos honorários advocatícios, como forma de comprovação apresentada nessas declarações de indenizados. Contudo, admite o recorrente que, além de disponibilizar a conta bancária e realizar os repasses aos indenizados, prestava outros serviços à advogada, entre os quais a busca de informações sobre os beneficiários das ações. Para tanto, recebeu R$ 800 para cada processo ganho na justiça. O valor lançado pela fiscalização em decorrência teve como base de cálculo o valor de 800 multiplicado pelo número de ações, 144, ex-amigos. Observe-se, então, que a recorrente não contesta recebimentos de valores, limitando-se a tecer considerações acerca da incidência do imposto de renda. Alega não ser pessoa jurídica, portanto, não participar de multa, e que não houve acréscimo patrimonial, dado que os valores tinham caráter de ajuda de custo e ressarcimento da despesa. Posto isso, o pretexto de não ser pessoa jurídica não ajuda a recorrente, fato gerador do imposto de renda, artigo 43 do CTN, aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, denominação como ajuda de custo não é suficiente para isentá-los, pois a tributação independe da denominação de rendimento. Artigo 3º, parágrafo 4º da 77.3. Desse modo, na data do fato gerador, se consideravam rendimentos isentos ou não tributáveis somente aqueles previstos no artigo 39 do Decreto 3.099. A ajuda de custo prevista nesse artigo é aquela destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiário e seus familiares. Em caso de remoção de município para outro, sujeito à comprovação posterior pelo contribuinte, o que não corresponde à justificativa do contribuinte. Quanto à falta de acréscimo patrimonial, nota-se que a Lei 8.134 permite ao contribuinte que perceba rendimentos do trabalho não assalariado que deduza da receita da atividade as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção dessa receita. Então, seria necessária a escrituração das despesas em livro caixa e sua comprovação mediante documentação idônea. No caso, não só não há livro caixa, mas também não foram juntados quaisquer documentos que comprovem que parte dos valores recebidos tenham custeado sua atividade. É multa isolada, considerando que o contribuinte oferiu rendimentos recebidos de pessoas físicas, integralmente sujeitos à tributação, deveria ter efetuado os recolhimentos em época própria, quanto disposto no artigo 8º, parágrafo da Lei 7713, não tendo cumprido a obrigação, correta aplicação da multa. Conheço e nego provimento.
Rodrigo, você observou a súmula 147? Não, mas é por causa do fato gerador, né? Mas é só depois de 2007 que cabe. Não é o mesmo? Aqui é 2006, não é? No seu processo? 2006, né? Pelo que eu entendi, do que o doutor Rodrigo leu, são os mesmos fatos gerador, né? É uma missão de rendimentos, né? Agora, eu acho que eu talvez tenha me focado na data do fato gerador. A 105 é a partir de que? 2007, aqui é 2006. Então, se aplica... Então, é provimento parcial para excluir a multa isolada por falta de recolhimento carnelião, aplicando a súmula 147. Eu vi essa súmula. É 2006, exato. Então, é a partir de 2007, é isso? Uhum. Então, essa é a aplicação da súmula, provimento parcial. Para excluir a multa, né? Clebson. A multa isolada. Acompanha o relator para o provimento parcial. Matheus. Acompanhe. Pinheiro. Sendo a mesma base da multa, acompanhe. Raide. Acompanho. André. Acompanhe. Então, por unanimidade de votos, dá provimento parcial e consultário para cancelar a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão. 63. Só fazer o... Samuel Manzoni. Aqui também a omissão de rendimento caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada. Então, fica um pouco mais de acordo com o termo, fiscalizado anexou planilha, onde identifica pessoas responsáveis por alguns depósitos das contas bancárias. São elas, transportadora Gaino e Gaino Distribuição Logística. Em que pese o contribuinte ter identificado pessoas que teriam efetuado depósitos em suas contas, não esclareceu a que título deveu-se tais operações, o que nos levou a intimá-lo a prestar tais informações. O contribuinte declarou que as contas bancárias foram utilizadas para as operações aí das pessoas jurídicas. Então, basicamente, a argumentação dele é a transferência de contas transferência de valores entre pessoas jurídicas e a física. Cobertura de cheques emitidos, tratar mais à frente no voto. Que se depreende das declarações acima, contribuinte, aí do termo ainda do auto. Contribuinte, na tentativa de justificar valores recebidos da transportadora Gaino, alegou tratar-se de devolução de recursos, os quais teriam sido enviados à transportadora para quitar obrigações junto a fornecedores, pois a mesma estaria passando por dificuldades financeiras. Contudo, essas alegações não podem prosperar uma vez que não vieram acompanhadas de documentação idônea que as comprovasse. Com referência a depósitos recebidos da empresa Gaino Distribuição Logística, o contribuinte assumiu como rendimentos tributáveis, porém deixou de apresentar qualquer justificativa sobre a operação que esteja motivada. Ciência da autuação, impugnação alegando decadência,
necessidade de prova do nexo causal entre o depósito e a renda, que os depósitos estão comprovados, desde que foram identificados os depositantes, que os valores creditados pertencem a terceiros, que o fisco aceitou o fato que os valores transferidos das pessoas físicas para jurídicas são rendimentos destas. Logo, os valores recebidos pelas físicas devem ser excluídos, que os valores relativos a empréstimos tomados pelas pessoas jurídicas, que deveriam ter sido considerados rendimentos isentos, seria necessária diligência, multa 75% confiscatória. Eu só colo aí, porque estava pesquisado, colo a ementa. Figura da ementa. Foi possível, só dessa forma, transcrever. Não foi possível transcrever o colo aí, a ementa, e recurso voluntário no qual o contribuinte alega novidade do lançamento do cerceamento de defesa, decadência, que o imposto não incide sobre depósitos bancários, mas sim sobre acréscimos patrimoniais, que a documentação apresentada comprova a origem dos depósitos, que a prova do repasse dos valores da empresa à sua conta, que a empresa utilizou sua conta para transações comerciais, que a multa é 75% confiscatória. Conheço do recurso, e aí em relação a cada alegação. O alego recorrente MPF deve conter identificação do sujeito passivo, período, tempo de duração do procedimento, entre outras informações. E aí, em relação a isso aí, falar em preclusão aqui. Embora possa trazer alguma argumentação para manter aquele entendimento anterior. Embora lá atrás eu falei, foi por conta da parte regimental. Bom, vou seguir. Então, considero precluso essa parte do mandado de procedimento fiscal, novidade do lançamento, cerceamento de direito de defesa. O recorrente sustenta ter havido cerceamento de direito de defesa, vez que a fiscalização desconsiderou os documentos por ele apresentados em resposta às intimações. Defende que deveria ter sido cientificado as provas, não bastando a apresentação de quadro demonstrativo, sendo vedada a exigência de apresentar documentos que a lei não o obriga a possuir. Ainda afirma que são válidas somente as intimações que indiquem os créditos e operações que necessitam de comprovação. Não se verifica dos autos cerceamento de direito de defesa. O contribuinte foi cientificado do termo de início e demais intimações, sendo-lhe dada a oportunidade de apresentação de esclarecimentos. O termo de intimação fiscal, 1058, por sua vez, submetendo ao contribuinte relação individualizada dos créditos que deveriam ser comprovados, possibilitou-lhe apresentar planilha de conciliação de lançamentos e planilha de valores de transferência entre contas, entre outras respostas, todas analisadas pela fiscalização, conforme se depreende do termo de verificação. O fato de ter havido entendimento que suas respostas não são capazes de comprovar as origens não é suficiente para caracterizar a hipótese de nulidade do lançamento. Lançamento regularmente efetuado. Não há por oportuno que se cogitar de falta de cientificação das provas. O processo foi instruído com os elementos que embasaram a cobrança, fundamentada a presunção legal de emissão de rendimentos, caracterizado por depósitos bancários. Decadência. Defende a decadência com base no 150, parágrafo 4º. Os depósitos bancários foram efetuados nos anos 2004 e 2005, devendo ser considerado que o fato gerador do imposto de renda recebeu no dia 31 de dezembro de cada ano. CARF 38, fato gerador 31 de dezembro. Para o ano 2004, fato gerador ocorreu em 31 de 12 de 2004, pela regra de 150, parágrafo 4º, crédito tributário estaria extinto em 1º de janeiro de 2010, portanto, em 7 de 12 de 2009, data da ciência do auto, havia o direito da fazenda à constituição do crédito. O recorrente tece considerações sobre a incidência do imposto de renda, sustentando a necessidade de prova quanto à renda consumida e ao acréscimo patrimonial. E aí eu trago a súmula CARF 26. Comprovação da origem do depósito, uso da conta por terceiros. Sem rebater diretamente as razões da DRJ, o recorrente alega que comprovou as origens de depósitos em suas contas correntes. Afirma que a relatora desconsiderou toda a documentação apresentada
porque acredita que não houve qualquer prova do repasse desses valores diretamente da empresa à conta do impugnante. Reitero que os valores foram oriundos da empresa familiar, onde a empresa transportadora Gaino Limitada utilizou-se da conta corrente do recorrente para algumas transações comerciais. Contudo, não apresenta qualquer novo elemento de prova em sede recursal, limitando-se a repetir que a tributação com base em presunção não é permitida em matéria anteriormente tratada. Resta, dessa forma, somente confirmar a decisão de piso, vez que, e aí é o fundamento aí para eu trago em relação a esses recursos das empresas. Confirma a decisão piso, vez que a fiscalização submeteu ao contribuinte demonstrativo dos créditos cuja comprovação de origem competia ao contribuinte. Desses foram expurgados os decorrentes de transferência de valores entre contas bancárias de mesma titularidade, bem como os oriundos de empréstimos. Foram considerados não comprovados os depósitos cuja origem o contribuinte afirmou se tratar de depósitos realizados pelas pessoas jurídicas Gaino Distribuição Logística e transportadora Gaino Limitada. Quanto a esse, o contribuinte alegou que todas as contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas foram utilizadas para operações da transportadora Gaino, que na ocasião encontrava-se com dificuldades financeiras com problema de capital de giro. Portanto, as transferências entre as contas de transportadora limitada e Gaino Distribuição e Logística eram realizadas normalmente para a cobertura de cheques emitidos pelas pessoas acima relacionadas com pré-data para a quitação dos fornecedores de bens e serviços da transportadora Gaino. O que dá para entender, basicamente, é que ele alega que seria devolução do empréstimo para que socorria as empresas. Ou seja, aduziu que, por suas contas bancárias, transitaram recursos das empresas. No entanto, não apresentou quaisquer comprovantes, além de sua própria planilha, capaz de relacionar os depósitos com as operações informadas. Alegou também, na impugnação, trânsito de recursos de terceiros nas contas, oriundos de empréstimos, para socorrer a empresa transportadora Gaino. Não obstante, apresentou somente instrumento de confissão de dívida firmado no ano de 2006 e planilha feita pelo próprio. Assim, ao contrário do que afirma o recorrente, então aqui o ano calendário é 2004 e 2005, ele traz um instrumento oriundo de empréstimo do ano confissão de dívida firmado no ano de 2006. Assim, ao contrário do que afirma o recorrente, a origem dos recursos não foi comprovada. A comprovação da origem não se limita a apontar eventuais depositantes, mas sim trazer documentos que confirmam as operações informadas. Incabível o entendimento do então impugnante, sustentando que é exatamente o fisco quem tem o poder de apurar os fatos, bem como os eventuais créditos, não podendo fiscalizado requisitar terceiros tais comprovações. Este sequer tem poder para isso. A legislação já mencionada impõe que é do contribuinte esse dever, na posição de titular da conta, sob pena de restar caracterizada a omissão de rendimento. E em relação ao confisco da multa, eu trago a súmula 2 do CARF, sobre a inconstitucionalidade. E aí, eu não botei a conclusão aí, aqui eu nego provimento. Negar provimento ao recurso. Yes. Muito bem. Perguntas? Não? Cleberson? Votamos? Sim, acompanho o relator para negar provimento. Acompanho. Vero? Acompanho. 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 Por unanimidade, rejeitar as plenárias no mérito negar provimento. 64, José Bento. José Bento de Melo Carvalho Filho. Também comissão de rendimentos, depósito bancário.
Esse aqui é mais... Bom, de acordo com o relatório fiscal, através do termo de intimação MFI 18, o contribuinte foi intimado a comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil, a origem dos recursos nas contas bancárias que não haviam sido justificadas. Esse é o relatório fiscal. Considerando, apesar das inúmeras intimações efetuadas, o contribuinte não apresentou documentação hábil para parte dos depósitos efetuados em conta corrente. Perfaz valor líquido de R$ 424.311,19. Então, essa é a base aí do lançamento. Não demonstrou, não estamos autuando, origem de recurso utilizado não comprovado. Ciência da autuação, impugnação que ela alega não poderia retroagir a 10.174, que os MPF foram extintos, que as prorrogações não tinham validade, o depósito bancário não é faturador, não houve análise individual do crédito, o lançamento foi feito sobre uma parcela, única parcela do mês de dezembro, o contribuinte tinha recursos para efetuar depósito em dinheiro. Essa parte do depósito em dinheiro aqui, que lá na frente é o que eu vou tratar. Exerce unicamente atividade rural, devendo ser compensado o prejuízo, a taxa Selic é a cobrança indevida de correção monetária. O lançamento foi julgado procedente, recurso voluntário. A Lei 10.174, não pode retroagir, MPF foi extinto, não houve análise individual do crédito, tributação de todos os depósitos como se fosse no mês de dezembro, tinha recurso para efetuar depósito em dinheiro. Logo, o depósito não representa aquisição de disponibilidade econômica, exerce unicamente atividade rural, jurisprudência, doutrina, cobrança de taxa Selic. Com isso do recurso, utilização de dados da CPMF, trava-se uma carta 35, que se aplica a 10.174 retroativamente, a 2, que os GMPFs tiveram prazos vencidos, que as novas emissões não permitem o mesmo auditor fiscal, que não foi autorizado, segundo a fiscalização do mesmo exercício, não verificou isso dos autos. A substituição deve se dar somente com o MPF extinto por decurso de prazo, demonstrativos folha 11, se extrai que todas as prorrogações do MPF se deram dentro do prazo de validade, não há que se falar em segundo exame de períodos já fiscalizados. O procedimento fiscal foi um só. E aí afirma que, embora o artigo 42 determine a análise individual dos créditos, não ocorreu. Prova disso é que foram tributados depósitos de dinheiro, apesar de possuir disponibilidade em seu poder. Quanto à análise individualizada, verifica-se que ela ocorreu, tendo sido submetidos ao contribuinte para fins de comprovação os demonstrativos relativos aos depósitos bancários. Em relação aos depósitos em dinheiro, e aí é possível a sua tributação caso não haja comprovação de sua origem, por força da previsão do caput do 42. Esse dispositivo não diferencia se os créditos em conta foram depositados em espécie ou por outros meios, todos sendo sujeitos à comprovação por parte do contribuinte. Aqui eu trato, basicamente, da possibilidade de tributação de depósito em dinheiro. Pois bem, o recorrente alega que parte dos depósitos bancários ficaram fora da tributação e parte foi tributada, sem critério para tanto. Entendo que assiste a razão contribuinte nesse ponto. Em 20 de 6 de 2001, a fiscalização lavrou o termo de intimação fiscal MFI 12/2001, foi 109, intimando o contribuinte a apresentar comprovação da origem dos recursos depositados nas contas bancárias, conforme tabela parcialmente reproduzida abaixo. Então, nessa tabela, ele coloca aí, como vocês podem ver, que ele tem a data, ele já separa a comprovação da origem, dando a entender que ele já tinha considerado comprovado esses depósitos. Tanto que ele pega o saldo em poder do declarante, R$530 mil, foi declarado no ajuste, lá no ano calendário, início do ano calendário, 530 mil. Tudo que é dinheiro ele vai subtraindo, e vai falando que o valor tributável é o que não teria comprovação.
Então, nessa primeira intimação, ele chega a supostamente, o base tributava aí de 658 mil. Na ocasião, considerou a fiscalização que estava sujeita à comprovação de depósitos cujo valor totalizava R$ 658 mil. Posteriormente, foi lavrado, em 17 de agosto de 2001, termo de reintimação MFI 34, submetendo nova tabela ao contribuinte. Dessa tabela, depreende-se que, após resposta do contribuinte à intimação anterior, a fiscalização considerou comprovados depósitos de 9 de setembro, 1 e 5 de outubro e 10 de novembro, relativos à venda de café, no valor respectivo de R$ 66.000, R$ 87.900, R$ 202.000, R$ 202.000, totalizando R$ 356 mil. Por óbvio, o valor sujeito à comprovação reduziu-se a 658 menos 356, que dá 301. Então, essa tabela que a fiscalização submeteu novamente à comprovação do contribuinte. Em 17 de 10 de 2001, foi lavrado o termo de intimação fiscal MFI 57. Desse termo consta que a fiscalização efetuou alterações em relação às planilhas anteriores. Do cotejo entre as planilhas, se verifica que a correção se refere a créditos que foram primeiramente considerados como depósitos em dinheiro. Mas, a partir da revisão do histórico dos extratos, constando recebimentos, a fiscalização entendeu que passavam a ser depósitos sujeitos à comprovação. E aí são os R$ 51 mil. Né? Não estava no histórico, no extrato, estava recebimentos. Ele acrescentou a planilha anterior esses 51 mil. Então, o total sujeito à comprovação passou a ser, então, 301 mais 51, 352 mil reais. Em 21 de 3 de 2002, é lavrado o termo de intimação fiscal MFI 18. Novamente alterada a planilha de depósito sujeito à comprovação, resultando demonstrativo de aforos de 212 a 205. A justificativa para essa alteração, conforme o termo MFI 18 de 2002, é a de que este demonstrativo apresenta algumas alterações em relação ao anterior, né? O termo de intimação fiscal MFI 57, efetuados em função da documentação fornecida pelos bancos Bradesco e Brasil. Então, entre uma intimação e outra, ele foi no banco e pediu, fez uma intimação ao banco. Compulsando os autos, observa-se que a documentação recebida entre a lavatura do termo MFI 57 e MFI 18, sobre a qual a fiscalização faz referência, é a relativa a comprovantes de depósitos e cópias de cheques das contas de Bradesco 4400 e 57661 e Banco do Brasil 76269590, recebida em resposta às requisições de informações financeiras emitidas, RMF, de aforro esclarecido. Assim, a alteração na planilha submetida ao contribuinte anexo ao termo MFI 18/2002 modificou, mais uma vez, em relação à tabela anterior, os depósitos a serem comprovados. Obviamente, não há que se falar em possibilidade da correção de tais demonstrativos, ainda mais quando os extratos foram apresentados pelo contribuinte de papel, sendo necessária digitação para a confecção da planilha ser submetida ao contribuinte. Todavia, no presente caso, se entende que parte das correções prejudicou a defesa do autuado. Isso porque, desde o início do procedimento, a fiscalização considerou como comprovados os depósitos que entendeu como fossem dinheiro, com base no saldo de recursos em espécie em 31 de 12 de 2007. Consignou os depósitos comprovados na coluna comprovação da origem dos recursos e os não comprovados na coluna valor tributável. Após a obtenção da documentação fornecida diretamente pelos bancos à fiscalização, houve inversão de parte dos depósitos, que deixaram de figurar como comprovados. É possível depreender que isso se deu por conta da fiscalização entender que, em relação aos comprovantes de depósitos, nos quais constava um terceiro como depositante, deveria o contribuinte comprovar a origem. No entanto, nota-se que parte desses terceiros se relaciona com esclarecimentos prestados pelo contribuinte acerca de operação de venda de imóvel, não aceita pela fiscalização por conta de não terem sido apresentados comprovantes. No relatório fiscal e no relatório. Em 19 de 7 de 2001, conforme o termo de recebimento de documentos, o contribuinte apresentou a matrícula referente à venda de um terreno à empresa Vida e Embalagens.
O contribuinte alegou que o valor da venda do imóvel, no valor de 125, foi depositado em parcelas, sendo que 5 mil foram depositados na conta corrente Banco do Brasil. Em 15/9 foram depositados 70 mil na conta corrente Banco do Brasil. 25/9 foram depositados 5 mil na conta corrente 7626 Banco do Brasil. Deve ser observado que, de acordo com os estados fornecidos, todos esses depósitos foram efetuados em cheque, os quais devem ser da pessoa jurídica adquirente, entretanto, o contribuinte não apresentou as cópias dos mesmos. Ora, parte dos comprovantes obtidos pela fiscalização está justamente o nome da empresa Vida Embalagens, Paulo Flávio de Carvalho, este também é um dos proprietários do imóvel vendido. Ou seja, seria razoável que o contribuinte fosse reintimado a prestar esclarecimentos mediante a nova documentação coletada. Destaque-se, contudo, que essa documentação não é suficiente a comprovar todos os depósitos e tampouco reduzir a base de cálculo da omissão em R$125 mil, valor alegado à venda do imóvel. Quer dizer, essa documentação que ele trouxe lá em relação à venda do imóvel. Em se tratando de omissão de rendimento relativa a depósitos bancários, o que deve o contribuinte comprovar é a origem de cada depósito e não apresentar suas operações em determinado período, aguardando a alocação de valores. Além disso, em sua defesa, o recorrente não pode ter o valor da alienação. Não obstante, o procedimento adotado, sem especificar as razões da mudança de critério, leva a que, para parte dos valores elencados no último demonstrativo, não seja possível aceitar todas as intimações como regulares, elemento necessário para que se configure a presunção prevista no artigo 42 e a vertente da prova. Dessa forma, deve ser considerado como não comprovado somente depósitos constantes demonstrativos de recursos depositados nas contas bancárias, o que equivale à redução da base tributável de 424.311 para 352.858. Então, aqui meu ponto é que eu tinha falado alguma coisa em relação à venda de imóvel que eu considero não comprovado, porque tem que comprovar o depósito, e que a fiscalização ela vinha considerando que os extratos eles não têm dizendo que é dinheiro, são históricos que não dá a entender. A fiscalização, no primeiro momento, considerou que era em dinheiro e foi deduzindo o saldo que ele tinha declarado. Quando ele obteve essa documentação do banco, ele inverteu. E aí trouxe comprovantes que se referiam àqueles próprios terceiros que estavam envolvidos na venda do imóvel. Né? Mas eu não excluo só esses terceiros. Eu excluo todos os depósitos que ele vinha entendendo que era comprovado. Nesse ponto, por isso que eu reduzo a base tributável. E a atividade rural. Afirma o autuado que ficou caracterizado que a única atividade exercida no ano sob exame é a atividade rural, de modo que os rendimentos omitidos deveriam ter o mesmo tratamento. Aí trago o mesmo argumento anterior, que a autuação não pôs em dúvida a atividade rural, a própria fiscalização efetuou diligência junto a pessoas jurídicas, buscando confirmar a aquisição de produtos rurais, excluir os depósitos dos quais o contribuinte regulariza e demonstrar, só ver se originava da venda, só ver se a atividade rural, se só P aqui. A constituição do crédito, desse modo, não é relacionada a rendimento de atividade rural, mas sim a omissão de rendimento caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada. Fiscalização por meio de intimação indicou a relação de depósito sujeito à comprovação, transferindo ao número da prova ao contribuinte. Então, fiscalização considerou que se originava da atividade rural somente os depósitos que havia nota fiscal correspondente, não teria como por indução no tratamento análogo aos demais. Note-se que, na tentativa de justificar parte dos depósitos, relatou alienação de parte de imóvel em perímetro urbano, que não necessariamente é bem utilizado na atividade rural, até mesmo porque o imóvel é localizado em Sorocaba, São Paulo, e a atividade contribuinte se dá no estado de Minas Gerais, como se depende das notas fiscais. Além disso, detinha cotas de capital das empresas Webster, gerenciadora de serviços, e Unique, consultoria de gestão de negócios, de modo que não se pode concluir que o contribuinte exercia exclusivamente a atividade rural. Não havendo prova de que os recursos eram oriundos dessa atividade, não se pode aceitar a regime de tributação da Lei 8023.
tece considerações sobre jurisprudência e doutrina, e aí eu falo que não vincula o colegiado e fala sobre a taxa Selic, e eu trago a súmula CARF 4. Então, com esse do recurso, afasta esses preliminares de nulidade do provimento parcial, reduzindo a base tributável, com base naquele entendimento em relação aos depósitos em dinheiro. E aí, perguntas? Doutor Rodrigo, o senhor fez o senhor detalhou essa parte das intimações, né? E as razões. Mas eu vou pedir desculpas, mas eu ainda não compreendi direito esse seu raciocínio aqui. Será que o senhor poderia... Eu também peço desculpas, porque tive dificuldade. Estou lendo e relendo. Talvez seja pelo horário, né? Já o raciocínio é o mês de manhã. Mas se pudesse, novamente, não evidentemente, não adianta ler de novo, porque isso eu faço, mas talvez com outras palavras ou apontando os principais pontos. Não, o principal ponto aqui é o seguinte, no recurso, principalmente no recurso, né? Ele fala assim, deixa eu pegar a parte do recurso. Eu entendi bem. Aqui, no recurso, principalmente quando ele fala aí no item 2, vou falar, da falta de consistência do valor apurado. E aí o recorrente fala, na verdade, no 1 da presunção e no 2, falta de consistência. A prova maior, o recorrente falando, a prova maior de que não houve análise individualizada é quanto à tributação dos depósitos efetuados em dinheiro. Se o contribuinte possui disponibilidade de seu poder, o depósito desse recurso no banco não representa aquisição de disponibilidade econômica. Ok. Aí eu entendo que pode ser tributado em dinheiro, né? E aí eu falo em falta de consistência do valor apurado. Não tendo procedido a análise individualizada dos depósitos, ficou provado que não há consistência do valor que serviu de tributação, uma vez que os depósitos de dinheiro não podem ser objeto de lançamento do imposto sob a alegação de omissão de rendimento. Aí o recorrente continua, aí fala, não procede, com a corda, né? E fala assim, data máxima vênia, basta verificar que o demonstrativo de folhas 197.200 para concluir a falta de consistência. Parte dos depósitos bancários ficaram fora da tributação e a outra parte foi tributada. Não houve critério para a tributação destes depósitos. Então, eu entendo que realmente não houve critério na falta da tributação, na tributação dos depósitos em dinheiro. Por quê? O fiscal vinha considerando como comprovado para submeter, porque ele precisa, para caracterizar a presunção, precisa oferecer ao contribuinte uma planilha que tenha todos os depósitos de forma individualizada. Entendo que assim se configura, a partir dessa planilha, essa intimação regular, que o contribuinte não comprova a origem dos depósitos, se constitui a presunção. Ele vinha oferecendo ao contribuinte planilhas onde o contribuinte não precisava comprovar determinados depósitos. Por quê? O fiscal vinha partindo da premissa de que o saldo declarado na declaração de ajuste podia vir sendo descontado dos depósitos em dinheiro, extrato. Bom, então, se o contribuinte, o raciocínio da fiscalização foi o seguinte, se o contribuinte tem depósito, tem recursos em espécie no valor de R$530 mil, eu vou descontando todos os depósitos
ele não precisa comprovar, já que no final, no início do ano, calendário, ele tinha 530 mil em espécie, isso declarado. Só que em determinado momento ele troca, o fiscal troca. Por quê? Por que ele troca? Porque ele vai ao banco via RMF, o banco traz para ele determinados comprovantes. E aí eu consigo consigo deduzir o que o fiscal fez somente a partir a partir de como ele conduziu o procedimento, porque quando o banco deu para a fiscalização determinados comprovantes, imagino eu, porque não está no processo, que o banco tenha falado, esses depósitos são em dinheiro, ou então esses depósitos são de outras contas do contribuinte. E aí o fiscal continuou considerando como comprovado. No entanto, alguns que o banco mostrou que eram depósitos feitos por terceiros, nesses aí o fiscal inverteu, passou a considerar como não comprovados. Mas ele intimou para comprovar? Daí? Não, porque aí ele considerou não comprovado, intimou de forma genérica. Ele veio falando que não, ele submeteu um novo demonstrativo, inclusive para mim fica até mais confuso, eu acho que fica mais fácil. Mas não saiu uma última intimação só que aí especificando os depósitos? Saiu, só que aí ele já começa a confundir, inclusive, as colunas. Porque o demonstrativo de folhas é 202, 202 a 204, a 205. Vocês podem ver, 202 a 205. Esse aí que fica, porque ele vem fazendo esse raciocínio. Né? Quer ver? No 203, na página folha 203, fica para mim claro o que prejudicou. Ele vem lá com saldo em poder declarante. Né? O depósito de 31 de julho, depósito em dinheiro, R$5.000. Esse aí ele não considerou não comprovado, porque ele subtraiu do saldo em recurso que vinha lá da declaração de ajuste. O depósito de 17 de julho e de 31 de julho. Né? Tanto que ele não coloca no valor tributável. Né? O valor tributável é ele aumentando a base de cálculo do imposto. Né? Então, agora, só que olha o depósito de 1º de junho. Deixa eu pegar uma régua aqui. 1º de junho. 1º de junho. Isso aí, antes dele ter ido no banco, vinha sendo como comprovado, porque ele colocava assim, comprovação da origem dos recursos depositados, dinheiro e poder declarante. Não jogava na coluna valor tributável e diminuía do saldo em poder declarante. Depois que ele... Como depósito efetuado pela vida. Mas no anterior não. Tá, mas a partir do momento que ele muda aqui, caberia ao contribuinte esclarecer esse ponto, não? Não, mas aí ele não intima o contribuinte, não, mas aí já começa para mim, já começa a ficar confuso, porque ele ao mesmo tempo fala que o depósito está comprovado, depósito efetuado pela vida em embalagens, e no valor tributável, ele acrescenta na base de cálculo. Quer dizer, ele ficou contraditório aqui, porque ele fala depósito efetuado por vida em embalagem, valor tributável 3.000. Ele considerou aqui como comprovado, só que, na verdade, não considerou como comprovado. Tanto que ele acrescenta na coluna valor tributável. E mais, esse depósito efetuado pela vida em embalagem é um terceiro relacionado à venda do imóvel que o próprio fiscalização considerou como não comprovado a origem. Quer dizer, porque lá atrás, o contribuinte falou, eu tenho um imóvel vendido para vida em embalagens. Aí o fiscal, e aí no que eu concordo, não, você que tem que trazer o depósito comprovando que determinado depósito é do imóvel. O contribuinte fez ao contrário. Falou, eu tenho um imóvel que eu vendi por R$125.000, que foi adquirido pela vida em embalagens. Pois bem, aqui o fiscal trouxe um comprovante relacionado à vida em embalagens.
né? Assim como os demais comprovantes que vieram trazidos do banco. Eu entendi aí que ficou confuso para o contribuinte entender do que ele está em relação aos depósitos de dinheiro, porque é exatamente isso que ele traz no recurso, que não falta critério em relação aos depósitos de dinheiro. Doutor Rodrigo, qual que é a página mesmo? Qual? Qual a página? É 203. 203, tá. Esse é o último demonstrativo. 203 e a data? Do qual? Do Vida? É esse que está isso, esse que estava 1 de discutindo. junho. 1º de junho. Quanto? 1º de junho. 1º de junho. Esse 3.000 aqui, de 1º de junho, ele é confuso. Ele traz confusão para o contribuinte. Pelo que eu entendi, era o seguinte, esse valor, me corrija se eu entendi errado, esse valor de 1º de junho, nos demonstrativos anteriores, constavam como de origem comprovada. Isso. Nesse demonstrativo, passou como depósito efetuado pela Vida e passou a constar na coluna valor tributável, ou seja, como valor a ser comprovado. Só que antes o contribuinte já tinha dito que depósitos para a Vida seriam em razão da venda, mas a fiscalização não aceita a venda. Não, mas antes o contribuinte não vinha comprovando nenhum depósito de dinheiro. Ele não vinha se tratando dos depósitos de dinheiro. Porque ele é uma das alegações que ele está no recurso. Ele tem saldo em poder, então ele não vinha... Porque antes eu entendi que esse 1º de junho estaria como aquele em 17 de julho, no valor de 570,41. Depósito em poder do declarante. Isso. Então, quando constava depósito em poder do declarante, estaria na coluna saldo em poder do declarante e valor tributável estaria em branco. Daí, quando o fiscal ele muda de coluna, lá de 1º de junho, de saldo em poder do declarante para valor tributável, pela sistemática que ele vinha adotando até então, caberia comprovação. E aí o contribuinte recebe essa intimação aqui. Mas uma das alegações dele é justamente a falta de critério no depósito de dinheiro. Sim, se ele mudou o critério que ele vinha utilizando antes, mas ainda assim saiu uma intimação demonstrando que todos aqueles que estavam com valor na coluna valor tributável teriam que ser comprovados. Isso ficou claro para o contribuinte. E depois dessa intimação aqui, é que é feito o lançamento. Há um prazo para ele apresentar documento e aí é feito o lançamento. É isso? Confere? Não, então, foi depois dessa aí que foi feito o lançamento. Só no, E o lançamento se baseou nesta? Nessa aí. Então, um contribuinte de licenciamento, não. O fiscal adotou uma linha e depois mudou, mas sim, tudo foi simulado. Não, mas aí é aquela... foi lançado. Mas é que, para mim, vai ficar sempre aquela questão de o cerceamento de direito de defesa... Durante o procedimento fiscal? Não. Pois que vale o lançamento, a última foto que o lançamento tira é da última intimação. Por isso que eu não falo em cerceamento de direito de defesa, eu falo em falta de intimação regular, porque aqui, para mim, não ficou claro para ele que ele foi intimado a comprovar aqueles depósitos de dinheiro, ele não vinha sendo comprovado. Não, ele não vinha sendo intimado a comprovar, uma hora ele foi. Pode ser que... eu não vejo cerceamento aqui, não. Não é cerceamento, irregularidade da intimação, faltou a intimação. Mas ele intimou a última planilha que vale, que ele intimou antes do lançamento. Mas por que ele não considerou comprovado isso aí, já que ele tinha um depósito em relação à origem? Doutor Rodrigo, o senhor excluiu dessa planilha todos os valores que tem o campo comprovação da origem preenchido e valor tributável? Eu considerei a intimação anterior. Mas... É a planilha de... Mas pela intimação anterior, como é que o senhor vincula a intimação anterior a essa, e de modo a que
a ter certeza que tudo houve alteração do critério? Para poder excluir. Perdão? Como é que vincula a intimação anterior a essa? Como assim? Porque elas mudam. A diferença entre uma e outra. A diferença entre uma e outra. Não, elas Sim. mudam, mas elas mudam pela mesma razão? Pois é, mas essa é a minha questão. Se elas nem. Não, elas mudam pela mesma razão, mas eu tive que fazer um raciocínio. Mas Não dá nem então, pra entender que elas mudam. elas mudam, mas então, o valor que eu excluo, se eu olhar essa última planilha, eu tenho que excluir valores dessa última planilha, que essas são objeto de lançamento. Valores dessa última planilha, sim. E quais seriam os valores dessa última planilha? Eu não posso excluir a base tributável, porque eu utilizo como base tributável a última intimação. Porque Eu considero que essa intimação não é regular. Eu utilizo a intimação, a planilha de folhas 172. Mas esse seu critério que foi adotado é como se você dissesse que essa última intimação não tem validade. Sim, pelo que eu entendi, ele entendeu que essa última intimação era confusa, induziu o contribuinte a erro, então só vale a anterior. Exatamente. Mas para mim está claro, o contribuinte tinha que, na última intimação, esclarecer esses depósitos aqui, que ele especificou na coluna valor tributável. Daí o fiscal vem no lançamento e diz, olha, ele foi intimado a esclarecer isso daqui, e eu entendi por isso que ele não esclareceu. Para mim não está claro, porque justamente um dos argumentos recorrentes é que houve falta de critério em relação aos depósitos em dinheiro. Para mim, mesmo que dissesse que não está clara essa última planilha, eu não me basearia na última, na penúltima. Eu não me basearia na penúltima, eu me basearia em retirar da última o que não está claro. Se for para retirar. Se for para retirar, sim, claro. Se for para retirar, eu tenho que extirpar, retirar o que não está claro, mantendo o que está claro. Mas trabalhando a partir da última. Da última sempre, isso, doutor Pinheiro. Pegar da penúltima, da penúltima, da anterior, não me parece correto, porque a intimação tem que ser, a última intimação, ela é válida. Ela é válida naqueles pontos em que não há nenhum vício. Admitindo que teria vícios, né? Daí esses vícios eu teria que excluir. Só que daí tem que pontuar depósito, é por isso que eu perguntei se exatamente. Eu consegui vislumbrar essa conexão. Essa conexão eu fiz. Se essa diferença daria exatamente aqui, nesse exemplo do primeiro. Não, é exatamente isso. Agora, exatamente os depósitos, não. Porque o termo de intimação que ele manda nesse último, esse último demonstrativo, ele vai com o termo de intimação fiscal 18, que é da folha 201. O fiscal fala assim, da mesma forma dos outros, comprovação mediante os depósitos, coincidente de datas e valores da origem dos recursos. Observação, este demonstrativo apresenta algumas alterações em função da documentação fornecida pelos bancos Bradesco Brasil. Pronto. Então, ele alertou. Atenção, fiz modificações. Mas a modificação ele faz tudo, mas ele continua, para mim, deixando... Por que ele... Porque, inclusive, os depósitos, ele vai alterando o histórico. Esse daí está rendendo demais. Eu já tomei convicção nele. Em relação a tirar os depósitos que são confusos, aqui Eu entendi que os depósitos confusos só são aqueles em relação à vida em embalagens. Não. Não? Não. São os depósitos que ele vinha tratando como em dinheiro e alterou, porque tem alguns que esse aí botou vida em embalagem, mas tem outros, que é o Flávio, alguma coisa, que ele não colocou nada, só não botou na comprovação da origem.
Ele só alterou. Tá. Então, antes vinha dinheiro em poder do declarante, Isso. e nessa última tabela está em branco, sem nada. Branco. É branco. Inclusive, alguns em dinheiro. Alguns em dinheiro. Então, tem ainda tem valores que não estão preenchidos com o campo comprovação da origem aqui, na última planilha. Em dinheiro. Por exemplo, o de 24 de março. Porque, doutor Rodrigo, essa questão de mudar critério, isso não é requisito da lei. Eu posso mudar o critério. O requisito da lei é eu intimar o contribuinte para comprovar a origem do depósito. Imagina que ele chega lá, começa como depósito bancário, e aí ele muda de figura e fala, não, eu estou achando melhor fazer a PD. Ele pode mudar, qual o problema? Isso, exatamente isso que eu falei no meu voto. Não é necessidade, inclusive, porque é digitado isso aqui. Ele poderia alterar. Mas nesse caso aqui, eu entendi que ficou confuso o contribuinte, porque ele vinha tratando de um jeito e na última intimação passou a tratar de outro. Por que ele, com base no documento, ele foi no banco e buscou? Sendo que o contribuinte falava algumas coisas em relação a esses terceiros. Não dá para depender, por exemplo, da única planilha, da 202, por que alguns depósitos em dinheiro são tributados ou não. Exatamente o contribuinte alega. Porque já que ele tem saldo, por que alguns ele... Só dessa planilha não dá para saber. Tipo, fazer essa E o relatório fiscal não fala nada. Vamos lá ler o relatório. O negócio é louco. Mas então o fiscal tem que explicar por que não foi comprovado? Não, que não foi. Não, o ano de prova é contribuinte. Não, mas por que alterou o critério? Por que alguns depósitos em dinheiro são dessa forma? Mas ele deveria submeter ao contribuinte nessa última, exatamente porque ele alterou o critério, nessa última intimação. Essa alteração de critério que realmente me causa... Não, que ele poderia, tanto que ele alterou, eu aceito as demais, porque, na verdade, o procedimento aqui não foi em relação a dinheiro, especificamente. Como os históricos dos extratos, eu não falo em aqueles históricos típicos do banco mesmo, DEP, CC, assim, rubricas, né? Acho que eu vinha considerando que é depósito em dinheiro e vinha subtraindo do saldo. Doutor Rodrigo, na folha 204, por exemplo, 29 de setembro, tem 29 de setembro e 30 de setembro, um abaixo do outro. 2 depósitos em dinheiro. Esses depósitos de 7.360 e R$ 2.000, o senhor excluiu? Deixa eu ver. Porque aí, com base aqui, o senhor não teria condições de saber porque o senhor considerou a outra. Teria que olhar na outra. Teria que olhar o outro. Acredito que eu tenha excluído. Qual é a data? 29 de setembro e 30 de setembro. Excluí. Então, esse aqui é um exemplo. Excluiu porque nessa outra planilha estava como comprovado. Estava como comprovado. E aí, na outra, que ele avisa que houve alguma alteração, ele avisa lá no tema, houve alteração. E pede para comprovar, só entende que isso confundiu o contribuinte. Entendo que sim. E que teria que ter havido uma nova intimação para informações complementares. Isso.
E se ele fizesse exatamente a mesma intimação, seria confusa de novo? Qual intimação? Ele repetisse. Reintimo, a mesma tabela. Por que a mesma tabela? Essa última. Não, se ele mandasse de novo a última. Por que ele está considerando algum dinheiro em poder declarante e outro não? Se ele vinha considerando só porque uma das justificativas do contribuinte é exatamente essa, que ele tem saldo em poder, Mas aí, doutor Rodrigo, o senhor está admitindo que tem que haver contraditório. Não, estou admitindo que tem que haver uma intimação regular, onde o contribuinte tem que saber quais os depósitos que ele tem que comprovar. Mas ele sabia. Mas está na última, está dizendo quais tem que comprovar. Não. Agora, o critério, ele mudou, ele entendeu que um que estava comprovado não está mais? Sim. Aí ele escreveu alteração. Ele não indicou quais teve alteração. Isso é verdade. Mas ele indicou, teve alteração em relação à última planilha. Eu acho que o ponto todo talvez fosse saber se nós poderíamos dar esses depósitos em dinheiro como tendo origem nos valores que ele mantinha em espécie, presumir que aqueles valores em espécie alimentaram aqueles depósitos. Fazer aquela apropriação que antes o fiscal tinha feito, para dar por comprovado. Mas isso é uma análise aí que é feito de mérito, sem dizer que teve uma espécie de cerceamento durante o procedimento, ou alguma confusão que fez o último termo ser irregular. Bom, de qualquer maneira, nós estamos discutindo aqui, mas talvez a turma, presidente, já tenha um posicionamento, já tem uma decisão, né? Eu acho. Como é que você vota, Cleberson? Aí já que acompanha o doutor Rodrigo, assim, não. Pois é, eu entendo que esse critério pode ser mudado. Eu não preciso explicar. Mas, para mim, ficou confuso. Rodrigo, vou votar. Cleberson. Então, eu vou divergir do doutor Rodrigo. Para negar. Para negar. Matheus. Estou com a divergência. Pinheiro. Eu estou terminando de ler o relatório, mas em princípio com a divergência. Raíde. Com a divergência. Andréia. É a divergência. Acompanha a divergência. Rodrigo. Eu também. A questão é realmente, durante o procedimento fiscal, o fiscal pode fazer essas alterações. Eu não vejo problema nisso. Eu também não vejo, mas assim, fica aquela contradição que acho que já foi até discutido aqui, onde o contribuinte alega cerceamento de defesa e se defende das razões. Né? Nesse caso, assim, evitando falar de cerceamento de defesa, porque mas ele não teria como se defender também. Sim, ele teria que, por exemplo, trazer o comprovante do depósito. Se ele fez o depósito de dinheiro que ele mantinha em espécie, ele tem que ter o comprovante desse depósito. No caso aí, não teria feito isso que a fiscalização fez, de considerar aquele recurso em espécie, o saldo de espécie dele, como comprovação daqueles depósitos. Não sei porque que ele veio fazendo no saldo, se ele nem tem a comprovação daquele dinheiro em espécie, mas ele fez. Porque se ele disse que o dinheiro em espécie era dele e entrou na conta, ele teria o comprovante, pois foi ele que fez o depósito. Não, mas para mim, o contribuinte deveria ter comprovado tudo. O pessoal já votou. Quem é que quer fazer o voto vencedor? Voluntário? Não? Pinheiro. Tem questão. Né? José Luiz Pinheiro. Ok.
Você olhou todos os relatórios, você está totalmente por dentro do processo. Então, acordos membros por unanimidade rejeitar as preliminares, no mérito por maioria de votos negar provimento. Vencido o relator, que dava provimento passar o recurso voluntário para reduzir a base tributária, blá, blá. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Pinheiro. E o último seu aí, Rodrigo, 65. 5. Luiz César Salles. Acréscimo patrimonial descoberto. Isso aí você pode adiantar, doutor Rodrigo, por voto. Tá. Verdade. Ciência da corda, recurso tempestivo, o recorrente alega que sustenta que o recurso é tempestivo, deve ser conhecido. Alega que somente teve ciência da decisão. O recurso voluntário foi apresentado em 20/12/2013, conforme o protocolo de folha 174. Ciência da corda do DRJ, 24/10/2013, conforme a R, folha 163. Recurso voluntário, 20 de dezembro de 2013, conforme o protocolo 174. Tem um termo de perempção, lavado pela unidade preparadora. Recorrente, caráter preliminar, recorrente sustenta que o recurso é tempestivo, nessa parte deve ser conhecido. Alega que somente teve ciência da decisão em 12 de dezembro, quando sua procuradora teve acesso ao processo digital. No AR, consta que a correspondência foi enviada em nome do contribuinte para o endereço que eu cito. Extrato do processo, consta que esse é o mesmo endereço que consta no extrato do processo. No extrato do processo, esse é o mesmo endereço que consta no cadastro contribuinte no sistema da Receita Federal. Também é esse endereço que o contribuinte menciona em seu recurso. Não há contestação de que o endereço acima seja realmente o domicílio tributário eleito pelo contribuinte, devendo ser considerada válida a notificação. Assim, como não há contestação de que o endereço acima seja realmente o domicílio tributário eleito pelo contribuinte, deve ser considerada válida a notificação, independentemente de quem tenha recebido a correspondência, súmula CARF 09. Considerando a intempestividade do recurso voluntário, fica prejudicada a análise das demais questões de mérito. E aí seria conhecer parcialmente na parte relativa... Só um momento. Conhecer parcialmente? Então, porque ele fala várias coisas, né? Essa aí... Sim. Não é intempestivo o recurso? Não, mas ele fala da tempestividade. Sim, mas você concordou? Essa parte eu conheço, né? Para mim... Não conhecer porque ele é intempestivo, é exatamente isso. É não conhecer por intempestividade. Você afastou a alegação dele de tempestividade. Entendi. Ao julgar a tempestividade, Ao julgar a tempestividade, não conhecendo. Tá bom. Nas situações em que o contribuinte ele opta pelo domicílio tributário eletrônico, de fato a intimação tem que ser digital, mas nesse caso aqui não há comprovação de que ele é optante, né, pelo domicílio tributário eletrônico. Doutor Matheus, como é que você observou aí? Porque nos casos em que... porque ele alega que teve acesso quando ele consultou os autos de forma digital. Mas eu não encontrei aqui nos autos comprovação de que ele seria optante pelo domicílio tributário eletrônico. Porque nesses casos a intimação é feita pelos autos de forma digital. Mas, doutor Matheus, é obrigatório? Pelo que eu me recordo, ele só será... Não é obrigatório ser optante pelo domicílio tributário eletrônico. Mas uma vez ele optando, aí deve ser tudo digital. Não, então, mas isso está escrito? Não, na legislação, pelo que eu lembro, a legislação não impõe benefício de ordem. Pode ser intimação pessoal, via correio e agora eletrônica. Agora, para que haja necessariamente a intimação eletrônica, tem que haver o aceite do contribuinte.
Para Então que não é haja, excludente, mas né? não que, com aceite do contribuinte que a Exclui intimação as será demais. Vocês dão uma exclusivamente. recordada, mas não é questão aqui dos autos, Ah, porque perfeito. Então, eu penso assim, exatamente. A Receita Federal vai optar pela intimação eletrônica, claro. Mas se por acaso fizesse via postal ou pessoal, valeria, né? Só nesse então, aspecto. tem uma dúvida, porque quando ele opta, me parece que Ou tem lá na norma dizendo que só pode ser daquele modo. Mas, tem que dar uma olhada na legislação. Mas assim, não é esse o caso, apenas trouxe para. mas ainda é do PAF? É do PAF. Mas o 7235 Vamos ver diz aqui, que não eletrônico. tem ordem. Pois parece que permanece lá do PAF, é sem hora, né? Não é o caso dos autos, né? O PAF ele fala que pode ser um ou outro. Me parece quando ele opta, né, no termo, aí me parece que há essa escolha de que seja apenas eletrônico. O que eu já vi a discussão não se diz respeito a essa exclusividade, mas a questão que já debatemos até hoje, o princípio da não surpresa. Ele via sendo intimado, vamos dizer, um exemplo, toda vez via correio eletrônico, e posteriormente vem uma intimação via postal. Aí a pessoa dá até para debater, né? Dá para questionar uma intimação dessa. Eu vi, há posições, não estou dizendo que eu concordo, não, mas há posições nesse sentido, né? Bom, vamos parar de discutir. Mas eu acabo de usar julgar e Vamos hoje fazer tem esse aniversário, eu processo aí. quero comer. Jantar. Vamos julgar. Não conhecer, né, Rodrigo? Cleberson. Acompanha o relator para não conhecer do recurso. Matheus Pinheiro. Acompanha. Aide. André? Acompanha. Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso por intempestividade. Vamos fazer um intervalo? Eu vou liberar, então vamos parar a gravação, Ana.